Quando eu falo que essa autoestima de milhões, porque às vezes nós nos ofendemos muito, a gente tem medo da atitude do outro, ou tem medo de ofender o outro, ou a gente fica muito ofendido com qualquer coisa que os outros fazem ou falam com a gente, não é assim? E a gente, nossa, por que falou assim comigo? Nossa, nem me cumprimentou direito, então, ai, que vendedora mais grossa, ou que compradora mais grossa. Porém, eu quero sugar um pouquinho essa questão de se fortalecer mais. Hoje nós vamos então para outro vídeo. Vou trazer um pouquinho de conteúdo aqui de Buenos Aires, na Argentina. Eu estou por algumas semanas e hoje eu vou falar especialmente sobre o que eu tenho visto da autoestima, tanto das mulheres quanto dos homens também, mas mais das mulheres aqui da Argentina. Algo da minha visão, talvez a sua diferente, se você já veio para cá, ou outras pessoas diferentes, mas é o que eu tenho observado, aprendido e bora se inspirar com isso. O que eu vi aqui é um pessoal que eles têm bastante autoconfiança, autoestima, porque não é de ficar imitando os outros, ficar imitando a moda europeia, a moda americana. Eu gosto muito de assistir vídeos de moda e tenho o meu estilo, gosto de me inspirar em mim, mas a gente também se inspira em outras pessoas e vejo que às vezes a gente esquece ou deixa um pouquinho de lado a nossa cultura, né, da América Latina. Que a mulher da América Latina, ela é mais colorida, mais quente, não no lado assim carnal, sabe, sexual, mas no lado assim cativante, sabe, entusiasmada. E às vezes a gente deixa um pouquinho querendo um pouco ser como a mulher europeia, que é sim mais contida, mais reservada, as mulheres francesas. E a gente tem aprendido que ser europeia ou ser uma mulher francesa, isso é sinônimo de elegância. E eu, como também gosto de consumir esse tipo de conteúdo, a gente também acaba sendo levado um pouco para isso. E sem perceber, nós estamos exatamente todas iguais, nos vestindo todas exatamente iguais a uma mulher francesa, a uma moda da Europa. E a gente vai esquecendo um pouco, né, o nosso caliente de lado. Quando o ano passado eu fui para Europa, passei também um tempo lá, nossa, eu consumi demais a moda europeia, super me entrei mesmo no clima, camaleoa mesmo, sabe? Cabelo, tudo eu fiz para ser igual uma europeia, porque para sentir a energia do ambiente, para aprender, eu me senti ali. Eu mudo, qualquer país que eu for, eu vou tentar mudar igual aquele país para eu ser aquele momento, aprender, ter aquela experiência, viver naquele momento. Não querendo mudar a cultura do ambiente que eu vou, mas querendo aprender aquela cultura. Então, de fato, eu me tornei muito europeia. As roupas, toda a maneira minimalista também, né? Cores mais neutras. Então eu me tornei muito assim, até meu cabelo deixei bem assim. Eu gostei muito do que eu vivi ali, do que eu conheci. E de fato, as mulheres europeias são mais reservadas, o povo europeu é mais reservado, tem bom entendimento, tanto financeiro quanto de educação também. É um povo bem confiante em si, mais sofisticado, porque vamos dizer assim, como diz minha mãe, né? É um povo que não foi roubado, entendeu? É um povo que não conhece a corrupção. Então você anda na loja lá na Europa, você vê as pessoas pegam as compras, elas mesmo pagam, as pessoas deixam o celular ali, vão olhar o sapato, o celular tá no banco. Então não tem essa questão desse cuidado que nós temos no Brasil ou até mesmo na América, porque aqui também a gente tem que ter esse cuidado. Então a gente vê um povo diferente e eu super amei conhecer aquela cultura. Aí depois, quando eu voltei para casa, que logo que eu organizei, que não, agora eu vou para América Latina, agora eu vou para Argentina, aí pronto, comecei a me modificar, né? Agora eu vou ser América Latina, né? Uma argentina. E aí eu modifiquei, tentei mexer no cabelo, coloquei mais cores também na roupa, comecei a usar mais cores. E eu fui percebendo, assim, sozinha por mim mesma, eu falei, gente, como é que é, né? A gente se transforma conforme aquilo que a gente vai consumindo, sem deixar de ter o nosso estilo, porque eu tenho o meu estilo e eu vou pegando detalhes das culturas, detalhe das modas ou das tendências e vou colocando em mim conforme eu quero. E agora eu comecei a aprender os detalhes da mulher argentina, até a roupa mais colorida, até comecei a usar com algumas estampas também. E eu falei, gente, tava com saudade de colocar a roupa assim com estampa, né? É a América Latina, é o nosso sangue, né? O que nós somos, calientes. E chegando aqui, então, respirei este ar mais colorido. E de fato, gente, é mais colorido. Eu percebi que parece que as tendências, elas chegam aqui primeiro, em Buenos Aires. Porque nesse momento que nós estamos falando, que aqui é a primeira semana de março, tá passando no Brasil vídeos sobre tendências de laços, de cor azul. Eu estou vendo muito aqui na loja, nas lojas daqui de Buenos Aires. Eu não via vender
lá no Brasil antes de vir pra cá. Então eu tô encantada pelos laços aqui, porque realmente é tendência, né? E a gente que é mulher, a gente gosta de ver tendências. Não é que a gente vai abandonar nosso estilo por causa de tendências, mas a gente pode pegar alguns detalhes que tem a ver com o nosso estilo e acrescentar. E eu gosto de fazer isso. Então a gente vê aqui que eu acho que é uma moda avançada no sentido de chegar aqui primeiro, né? Ou elas estarem mais ligadas. Porém, elas são muito elas mesmo, sabe? Eu vejo as mulheres vestido de forma diversificada, tem todo tipo aqui, todos os tipos de cores e uma vestimenta elegante no sentido tecido bom, linho, algodão, elegante no sentido coisas mais soltas, porque no calor, quanto mais solta a gente vestir, melhor, né? Vestir uma roupa de alcinha não quer dizer que você tá fresca, porque se for uma roupa de alcinha com tecido de poliéster, você vai ficar super sem respiração ali, sem transpiração e vai suar bastante. Mas se for uma roupa de alcinha com tecido de algodão, de linho, uma viscose, fica mais fresquinha. E aqui as mulheres usam roupas camisetão, um vestidão, mas com tecido super gostoso. E eu adorei observar isso daí. Muitas pessoas andam mais de tênis, porque aqui a gente anda bastante. Os lugares são espaçosos. É aquela coisa, a gente prefere o conforto, né? O conforto vem sempre em primeiro lugar. A beleza também, mas o conforto é muito importante. Então eu vejo muitas pessoas andando tênis aqui, sandalinha, rasteirinha. Também vejo uma moda das mais jovens, né, dessa geração Z, com bastante bota, assim, muito elas mesmo, sabe? Bem aquela coisa gostosa de ambiente mais evoluído, onde ninguém fica com medo de ser ela mesmo. Nossa, eu gostei demais. Eu sou muito assim também, gosto de vestir do meu jeito. Às vezes eu quero colocar uns blazer grandão, eu coloco. Às vezes eu quero colocar um tipo de roupa, eu coloco. Assim, adorei. Achei demais isso daí. Vi também na postura. A mulherada com uma postura boa, sabe? Uma postura de autoconfiança. E a gente consegue perceber quando a pessoa tem autoconfiança e quando não tem. Não quer dizer que não tem problema, não tem dificuldade. Acredito que todos têm problema. Como tem no Brasil, tem também na Argentina. Mas eu vejo uma postura assim de mais autoconfiança. Outra coisa que eu vi também é que não tem muita aquela coisa de mimimi, fofuchinho assim, não. Sabe? Aquela coisa de, ai, muito obrigada. Sabe? Aquela coisa de agradar. Sabe? Aquela coisa de... Às vezes eu sou muito assim, sabe? Às vezes eu sou muito de encantar, eu sou muito de nossa, que linda, que não sei o quê. Às vezes eu sou muito assim. E aqui não pude ser muito assim. É claro que a gente chega no ambiente, a gente aprende primeiro, né? Antes da gente soltar a nossa. Então as mulheres são mais diretas, são mais sérias e não tem aquele negócio de ai, falou grosso comigo, ai, tá assim comigo. Não tem isso, gente. Eu adorei ver isso, sabe? Fala de boa falando. Eu entrei, falei de boa também. Então, assim, não tem aquela coisa de não vou falar porque que vai pensar. Não tem aquela coisa, não vou falar porque senão ela vai se ofender demais. Não vou falar porque senão ela vai ficar guardando. Não tem. Pelo menos a turma que eu convivi aqui, que eu senti essa energia, não senti isso daí. Então o pessoal direto fala sim, é não, fala direto, entendeu? Não tem aquela coisa, já perguntei uma vez ou ficar sem graça de perguntar a segunda vez. Não. Tanto é que tem lugar que tem coisa que nem tem preço, você tem que toda hora lá ficar perguntando o preço e a pessoa fala de boa pra você. Super costume. Às vezes... Você pergunta um preço e você pergunta a segunda vez, a pessoa já acha ruim, ou até mesmo a gente mesmo acha ruim de estar incomodando. Não vi isso aqui não. Aqui você vai, pergunta e você não é obrigada a estar comprando. Super tranquilo. Quando eu falo que essa autoestima de milhões, porque às vezes nós nos ofendemos muito. A gente tem medo da atitude do outro, ou tem medo de ofender o outro, ou a gente fica muito ofendido com qualquer coisa que os outros fazem ou falam com a gente. Não é assim? E a gente, nossa, por que falou assim comigo? Nossa, nem me cumprimentou direito, então... Ai, que vendedora mais grossa ou que compradora mais grossa. Porém, eu quero sugar um pouquinho essa questão de se fortalecer mais, sabe? Talvez são mulheres mais fortes porque já sofreram muito, né? Talvez não receberam tanto carinho, ou então foram educadas assim, vieram de uma cultura europeia, né? São muito eles também em relação até o futebol, são bem patriotas. Você vê muitas pessoas vendendo camisa, você vê as pessoas andando com camisa da Argentina, coisa que às vezes a gente não vê também. No Brasil, claro que a gente gosta de usar, mas a gente usa mais na época de Copa, né? Aqui não, é o tempo todo. Então a gente não sabe o que tá por base. Se você sabe, o que você acha que tá por trás dessa autoconfiança, coloca aqui nos comentários
porque eu quero aprender com você também, pra gente estar aprendendo. E vi também que nós, brasileiras, temos uma abundância de cuidados. Nós temos bastante coisas ao nosso dispor. Tanto lá na Europa, né, não tem tantas coisas ao dispor. Então, assim, por exemplo, quando a gente vai no supermercado, a gente vai e volta com um monte de sacolinha, né, porque a gente guarda as coisas na sacola. Tanto na Europa quanto aqui, o supermercado não dá sacola. Você leva a sua bolsa ou você leva na mão, então você compra uma sacola, uma bolsa para você trazer as suas coisas. A gente é acostumado com essa mordomia, essa é a palavra, essa mordomia. Onde a gente vai, a gente tem mordomia, a gente tem banheiro à nossa disposição a qualquer lugar, tem bebedouros em vários lugares. Na Europa eu não achei um bebedouro. Então, isso faz com que as pessoas sejam mais práticas, talvez até mais sérias e fortes, entre aspas, né? Fortes no sentido de fazer do jeito que tem. Eu não tenho tantas mordomias, então vai ter que ser o que tem. Como a gente tem bastante mordomia, a gente quer sempre mordomia, né? E quando não tem, a gente, acha ruim. E esse foi um grande diferencial quando eu estive na Europa e aqui também. A gente tem essas mordomias no Brasil, realmente, gente, o Brasil é um país riquíssimo de mordomia, de beleza, de cuidados de estética, até de comida, tudo é muito abundante pra gente. Dá um exemplo pra vocês disso daí. Quando eu tava lá na Europa, a gente tava num lugar muito requisitado, né? Um restaurante requisitado. A gente tava esperando uma mesa, eram 3 andares de restaurante. E aí eu olhando, esperando meu filho procurando mesa, e enquanto ele ia andar, ele pediu pra eu esperar, eu fiquei esperando, observando. Aí chegou uma mulher, um marido, mais 2 pessoas. Eles viram uma mesa que tinha acabado de sair uma pessoa e deixou lá os alimentos em cima da mesa. Ela pegou, empurrou pro canto, pegou um papelzinho, limpou a mesa e sentou. Aí eu fiquei pensando, cara, olha só, talvez se fosse eu, talvez eu ia ver, nem ia pegar aquela mesa porque tava suja, ia ficar procurando outra limpa, ou então ia ficar chamando o garçom pra limpar a mesa pra eu poder sentar. Ah, mas aquilo mudou minha vida. Depois daquele dia eu falei, gente, tão simples fazer isso, né? Por que a gente não faz? Tô falando por mim, tá? Talvez você já faça, talvez você já é super desenvolvida nisso, mas eu estou desenvolvendo minha vida ainda. Então eu olhei e falei assim, cara, é isso, vou ser assim. Desde aquele dia, gente, qualquer lugar que eu vou, se eu quero aquela mesa e a pessoa saiu, deixou uma sujeirinha, eu vou lá, limpo e sento. Você tá vendo como é gostoso a gente viajar? Porque quando a gente viaja, a gente aprende, né? Novas coisas, que talvez estava tão claro na nossa mente, ou então que outras pessoas aprenderam, mas também eu não tenho pressa, porque tudo é no tempo da gente, né? É uma coisa pequena, simples, mas que me deu um grande entendimento, e a gente vai olhando e vai melhorando a nossa vida. Nesse sentido que a mulher europeia pode nos ensinar, também da mulher argentina, e que nós podemos aprender com isso, mas que muitas coisas eles aprendem com a gente também, porque em nenhum momento é que eu estou diminuindo, tá? Diminuindo nós, mulheres brasileiras, estou aprendendo como eu sou. Lembra que eu falei, eu gosto de me encantar, eu gosto de elogiar? Se eu tô aqui, eu vou me encantar por aqui, eu vou aprender pela cultura daqui, principalmente com as mulheres, principalmente sobre autoestima, que é o que eu falo, e sobre fé. Mais fé eu posso falar sobre um outro vídeo, porque também é uma coisa que eu não vi muito, né? Então, assim, vi poucas igrejas, vi poucos locais para as pessoas se reunirem. Isso daí, tanto na Europa, as igrejas estão diminuindo, mas não é assunto para esse vídeo. E quando eu estava lá na Europa também, eu me encantei e busquei aprender. E qualquer lugar que eu vou, que eu tiver a oportunidade de ir, eu vou me encantar e vou aprender. Sempre levando no coração como nós, mulheres brasileiras, somos lindas, amadas, recheadas de fofurices, coisas gostosas, porque nós somos assim. Mas nós precisamos sempre aprender com outras culturas e com a gente mesmo. Lembrando que todas as culturas são ótimas, cada uma em si, e que se a gente vai viajar em outro lugar, a gente tem que consumir, aproveitar e aprender. Espero que tenham gostado, gente. Deixa aqui seu comentário, ou então perguntas, vai ter mais vídeos, eu vou responder. E é isso aí, gente. Um beijo pra todo mundo, muita autoestima pra todos nós, e até o próximo!